Se você acha que o Salmo 23 é só uma oração bonita para momentos difíceis, você está deixando dinheiro, poder e paz escaparem pelos dedos agora mesmo. Esse salmo nunca foi sobre sobrevivência. Ele sempre foi sobre domínio, abundância e controle emocional. A maioria recita, poucos entendem e quase ninguém aplica. Napoleon Hill sabia que fé sem direção é só ilusão confortável. Hoje você vai enxergar o Salmo 23 como uma arma mental, espiritual e prática para viver acima da média. Então vamos ao vídeo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa frase não foi escrita para consolar fracos. Ela foi escrita para reprogramar mentes, porque nada me faltará não é um pedido. É uma declaração de identidade. É a ruptura definitiva com a mentalidade de escassez que aprisiona a maioria das pessoas. Quando o Salmo começa assim, ele estabelece uma base mental poderosa, a certeza de que existe uma fonte acima das circunstâncias. Napoleon Hill ensinava que o medo da pobreza é o mais destrutivo de todos os medos, porque ele paralisa decisões, corrói a criatividade e faz a pessoa agir sempre atrasada em relação à própria vida. Esse versículo ataca exatamente esse medo na raiz. Ele elimina o "e se faltar" que domina o pensamento de quem vive ansioso. Ao declarar "nada me faltará", você envia ao subconsciente uma ordem clara de segurança e o subconsciente responde criando caminhos, ideias e oportunidades compatíveis com essa certeza. Joseph Murphy explicava que a mente inconsciente aceita como verdade aquilo que é repetido com emoção. Por isso, repetir esse versículo sem sentir não gera efeito. Mas quando você acredita nele como realidade presente, algo muda internamente. A ansiedade diminui, o corpo relaxa e a mente sai do modo sobrevivência. Esse estado interno é o solo onde a prosperidade cresce, porque quem vive com medo aceita menos, se vende barato, tolera ambientes tóxicos e faz escolhas por desespero. Mas quem vive na certeza de provisão, escolhe com calma, age com firmeza e constrói com visão. O pastor simboliza direção e autoridade, não dependência cega. A ovelha não se preocupa com o amanhã porque confia na condução. Da mesma forma, quando você ancora sua confiança nessa fonte, para de implorar por resultados e começa a agir com dignidade. Hill chamaria isso de fé aplicada, a convicção interna que antecede qualquer conquista externa. Esse versículo não promete a ausência de desafios, promete a ausência de medo diante deles. E essa é a verdadeira abundância. Não viver sem problemas, mas viver sem a prisão mental da escassez. Quando essa verdade se instala, a vida começa a confirmar aquilo que a mente já aceitou. Porque quem vive na vibração de "nada me faltará" descobre, cedo ou tarde, que a provisão sempre encontra um caminho. Deitar me faz em verdes pastos. Esse trecho revela uma das chaves mais ignoradas da prosperidade, a capacidade de descansar sem culpa e confiar sem ansiedade. Porque verdes pastos não representam luxo ou comodismo, representam um estado interno de segurança, onde a mente não está em guerra consigo mesma. Napoleon Hill afirmava que a mente só cria quando está organizada e não existe organização mental em meio ao desespero constante. Esse versículo ensina que a abundância não nasce da correria cega, mas da preparação silenciosa. Deitar não é desistir, é alinhar pensamentos, é sair do modo sobrevivência e entrar no modo criação. A maioria das pessoas acredita que precisa estar sempre ocupada para provar valor, mas isso apenas gera exaustão e decisões ruins. Verdes pastos simbolizam ambientes férteis, ideias certas e oportunidades que só aparecem para quem desacelera o suficiente para enxergar. Joseph Murphy explicava que o subconsciente trabalha melhor quando a mente consciente relaxa. Por isso, muitas soluções surgem no descanso, não na pressão. Quando você aceita deitar nesses pastos, você rompe com a crença de que a vida é apenas luta e começa a entender que existe provisão no caminho. Esse estado gera clareza, reduz a ansiedade e abre espaço para a intuição agir. Quem vive agitado reage, quem vive em paz escolhe. E essa diferença separa quem apenas sobrevive de quem constrói prosperidade. Esse versículo também ensina que descanso é parte do processo, não pausa do processo, porque só cresce de forma sustentável quem sabe alternar ação com recuperação. Verdes pastos são lugares de nutrição, não de estagnação.
é onde a mente se fortalece para os próximos passos. Quando você internaliza essa verdade, para de confundir pressa com progresso e entende que a abundância é ritmo, não corrida, é consistência, não desespero. E a vida começa a fluir com menos resistência e mais direção. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Esse versículo destrói uma das maiores mentiras modernas sobre prosperidade, a ideia de que viver bem exige viver em guerra constante, porque águas tranquilas representam um estado mental onde a mente não está em modo de sobrevivência. Napoleon Hill foi claro ao afirmar que nenhuma grande realização nasce da ansiedade, nasce da clareza. E clareza só existe quando a mente está em paz. Esse trecho mostra que a abundância não é correria. É direção, não é desespero. É alinhamento. A maioria das pessoas vive com a mente agitada, pulando de problema em problema, e por isso não enxerga soluções simples. Quando o Salmo fala em ser guiado, mansamente ele ensina que a vida responde melhor quando você não tenta controlar tudo à força. Joseph Murphy explicava que o subconsciente só funciona plenamente quando a mente consciente relaxa. Águas agitadas simbolizam pensamentos repetitivos de medo, dívidas, perda e fracasso. Águas tranquilas simbolizam confiança, aceitação e expectativa positiva. E é nesse estado que ideias surgem, portas se abrem e decisões certas aparecem. Não é coincidência que muitas soluções vêm quando você está calmo, não quando está desesperado. Esse versículo ensina que prosperidade é consequência de um estado interno, não de um esforço desordenado. Quem vive em turbulência interna, cria turbulência externa. Quem aprende a acalmar a mente, começa a perceber oportunidades, invisíveis aos ansiosos. Hill dizia que a mente precisa estar dominada antes de qualquer vitória externa. E esse domínio começa quando você aceita ser guiado, não quando tenta forçar resultados. Águas tranquilas não significam ausência de problemas, significam presença de equilíbrio mesmo diante deles. É nesse ponto que a abundância começa a fluir de forma natural, sem luta, sem desgaste e sem medo constante do amanhã. Refrigera a minha alma. Essa frase revela um nível mais profundo de prosperidade que quase ninguém considera, porque uma alma cansada nunca sustenta a abundância. Mesmo quando o dinheiro chega, ele escapa. Napoleon Hill afirmava que o esgotamento mental é um dos maiores sabotadores do sucesso duradouro. Esse versículo fala de restauração interna, de cura emocional e de limpeza mental, porque não adianta prosperar externamente carregando culpa, medo, frustração e insegurança por dentro. Refrigera a alma significa aliviar o peso invisível, que a maioria carrega em silêncio. Pessoas exaustas tomam decisões ruins, aceitam menos do que merecem e vivem reagindo em vez de criar. Joseph Murphy explicava que o subconsciente responde às emoções dominantes e uma alma sobrecarregada emite sinais de perda, não de crescimento. Quando esse refrigério acontece, a mente se acalma, o corpo relaxa e a percepção se expande. Esse estado interno permite enxergar soluções simples para problemas que antes pareciam gigantes. Esse versículo ensina que a abundância começa com restauração, não com acúmulo. Quem não cura o interior transforma qualquer ganho em novo motivo de ansiedade. Mas quem tem a alma renovada sustenta crescimento com equilíbrio. Refrigeração não é fuga da realidade, é reorganização interna. É sair do modo desgaste e entrar no modo construção. E quando a alma é restaurada, a vida externa naturalmente começa a acompanhar esse novo ritmo de paz, clareza e direção. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Esse versículo quebra a ilusão de que prosperar exige atalhos, trapaças ou decisões desesperadas, porque veredas da justiça representam caminhos alinhados, coerentes e sustentáveis. Napoleon Hill ensinava que o sucesso que nasce da desonestidade cobra um preço invisível mais cedo ou mais tarde. E esse preço quase sempre é paz, clareza e continuidade. Ser guiado por veredas justas não significa perfeição moral. Significa coerência interna. Significa agir de forma que sua mente não precise se defender de si mesma. Quando alguém vive em contradição, dizendo uma coisa e fazendo outra, o subconsciente entra em conflito e a energia se fragmenta. Joseph Murphy explicava que a mente prospera
quando há unidade entre pensamento, emoção e ação. Esse versículo mostra que a abundância verdadeira não vem de ganhos rápidos, mas de decisões alinhadas com valores, porque só o que é construído de forma íntegra permanece. Por amor do seu nome indica identidade, reputação e princípio. Quem sabe quem é não se vende barato, não se desvia por pressão e não aceita caminhos que ferem sua consciência. Isso cria um tipo raro de prosperidade, aquela que não gera medo de perder, porque foi construída sem culpa, sem fraude e sem auto-engano. Pessoas que seguem veredas tortas até podem ganhar rápido, mas vivem com ansiedade constante. Já quem anda por caminhos justos, caminha com firmeza, dorme em paz e constrói algo que cresce com o tempo. Esse versículo ensina que integridade não atrasa a abundância, ela protege a abundância. E quando você entende isso, para de buscar atalhos e começa a construir prosperidade, com raízes profundas e duradouras. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Esse versículo redefine completamente o conceito de abundância, porque ele deixa claro que prosperidade não significa ausência de crises, significa ausência de medo mesmo dentro delas. Napoleon Hill afirmava que o medo paralisa mais do que qualquer circunstância externa, e o Vale da Sombra representa exatamente os momentos em que tudo parece incerto, confuso ou ameaçador. A maioria das pessoas entra em pânico quando atravessa esses vales, toma decisões impulsivas, abandona projetos e trai a própria visão. Mas esse trecho ensina uma postura superior, caminhar sem temor, não porque o perigo não exista, mas porque a identidade está ancorada em algo maior do que o cenário. Joseph Murphy explicava que o subconsciente responde ao sentimento dominante, e quando alguém vive dominado pelo medo, atrai mais motivos para temer. Mas quando mantém confiança mesmo no caos, a mente começa a buscar soluções em vez de fugir. O vale não é o fim, é passagem. E quem entende isso não se instala na dor, não se vitimiza e não paralisa, segue andando. Esse versículo ensina resiliência emocional, domínio interno e fé ativa, porque coragem não é ausência de medo, é decisão de não permitir que o medo governe suas ações. Quem aprende a atravessar vales com essa postura sai mais forte, mais lúcido e mais preparado para sustentar a abundância quando ela chega, porque prosperidade verdadeira não é construída apenas nos picos, mas na forma como você se comporta nos momentos mais escuros. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Esse versículo fala de um tipo de segurança que não depende de garantias externas, porque a verdadeira confiança nasce quando você sabe que não está sozinho no processo. Napoleon Hill ensinava que o maior poder do ser humano é a fé organizada, a certeza interna de que existe direção, mesmo quando o caminho não está claro. A vara e o cajado simbolizam correção e orientação, não punição. Muita gente rejeita a disciplina, achando que ela limita, quando na verdade ela protege. Quem não aceita a correção se perde. Quem não aceita a orientação repete erros. Joseph Murphy explicava que o subconsciente responde melhor quando há limites claros, porque limites organizam a mente e criam segurança emocional. Esse versículo mostra que a abundância não é liberdade sem direção, é liberdade guiada, é saber até onde ir, quando parar e quando mudar de rota. O consolo aqui não é emoção barata, é estabilidade interna, é saber que mesmo quando você erra, há ajuste, aprendizado e continuação. Pessoas que rejeitam disciplina vivem instáveis, pulando de tentativa em tentativa. Já quem aceita vara e cajado constrói constância. Esse trecho ensina que prosperidade duradoura exige estrutura, princípios e correção contínua, porque só cresce de forma sustentável quem aceita ser ajustado ao longo do caminho. E quando você entende isso, para de lutar contra limites e começa a usar a disciplina como aliada da abundância. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Esse versículo revela um nível de abundância que não depende de aprovação, aplauso ou ausência de oposição, porque a mesa preparada simboliza provisão visível mesmo em ambientes hostis. Napoleon Hill ensinava que toda grande conquista desperta resistência, inveja e oposição, e quem não está preparado emocionalmente para isso, abandona o próprio crescimento cedo demais. A maioria das pessoas acredita que só poderá prosperar quando tudo estiver calmo,
quando todos apoiarem ou quando ninguém criticar, mas esse trecho destrói essa ilusão. Ele mostra que a abundância verdadeira se manifesta mesmo sob pressão, mesmo quando há olhares desconfiados e intenções contrárias. Joseph Murphy explicava que o subconsciente responde ao estado interno, não ao ambiente externo. Quando você mantém a certeza de provisão, a mente não entra em modo defesa. Ela permanece criativa, estratégica e firme. A mesa não é escondida, ela é preparada à vista. Isso indica que você não precisa se justificar, se explicar ou se diminuir para prosperar. Quem vive tentando agradar todos nunca se senta à mesa. Quem vive ancorado em confiança se alimenta enquanto outros observam. Esse versículo ensina maturidade emocional, porque prosperar diante da oposição exige autocontrole, silêncio estratégico e foco, não confronto inútil. Quando você entende isso, para de gastar energia tentando provar valor e passa a investir energia em crescer, e a abundância se torna inevitável, porque ela não depende da ausência de inimigos, mas da presença de convicção interna sólida. O Salmo 23 não é uma promessa distante nem uma poesia antiga, é um manual vivo de confiança, clareza e abundância, para quem decide aplicar seus princípios no agora. Cada versículo revela um ajuste interno, que elimina o medo, organiza a mente e fortalece a fé prática. Quando você troca a ansiedade pela confiança, algo poderoso se reorganiza dentro de você. A mente sai do modo sobrevivência e entra no modo criação. As decisões se tornam mais claras. As oportunidades começam a aparecer. A vida deixa de ser luta constante e passa a ser fluxo com direção. Abundância não é apenas ter mais, é viver em paz mesmo enquanto constrói. Quem vive ancorado na certeza de que nada lhe faltará, não se desespera, não se diminui e não abandona o caminho. Mesmo nos vales, segue andando. Mesmo diante da oposição, permanece firme. Esse é o verdadeiro segredo do Salmo 23. Não recitar, mas viver. Não pedir com medo, mas confiar com convicção. E quando essa confiança se torna hábito, a vida inevitavelmente responde. Se essa mensagem falou com você, não pare por aqui. O próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora aprofunda ainda mais esse princípio e revela como manter a abundância ativa no dia a dia. Assista até o final, porque ele complementa exatamente o que você acabou de aprender. Clique agora e continue essa jornada de clareza, fé e prosperidade.